O nosso querido irmão Rogério, junto com a sua esposa, irmã Carla, irmãos, é um casal muito, muito querido, muito engajado, né, no trabalho social. Né? O irmão Rogério ele se desdobra para ajudar, né, as pessoas que precisam, né? E ele faz, irmãos, um trabalho fantástico, né, de acolhimento, de ajuda, não é? Abençoando a vida que precisa. Então, Rogério, é uma honra, um privilégio ter você aqui nessa noite. Nós vamos orar para que o Senhor fale ao nosso coração através da sua vida. Amém? Pai, muito obrigado por trazer querido diácono Rogério, junto com a sua esposa, irmã Carla, aqui na nossa igreja nessa noite. Eu sei, Senhor Deus, que o Senhor tem algo especial a falar ao nosso coração, através, Senhor Deus, da vida do teu filho. Que o Senhor, Pai, o use com poder, com graça, com misericórdia, e que os nossos ouvidos, Senhor Deus, sejam sensíveis à voz do teu Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só uma palavra, eu acho que o Rogério deve falar sobre isso, estaria com ele também um irmão para dar um testemunho. Se o Rogério quiser até dar um breve, né, como é que é, pincelada, no filme a gente fala que é o quê? É spoiler, né? Então se quiser, né, fica à vontade, tá bom, meu irmão? Obrigado. Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Nessa igreja aqui eu tenho um profundo carinho, respeito, admiração. Não tinha vindo ainda aqui na Reforma, ficou muito bonito, parabéns. E numa noite chuvosa dessa, a gente escutando os louvores antigos, hinos, né? Isso é do tempo da minha conversão, né? Esses hinos mais antigos, isso aí deixa a gente muito feliz, né? Me sinto muito acolhido aqui nessa igreja. Né, e um prazer muito grande estar aqui com vocês. Não posso deixar de dar um abraço, senão ela puxa a minha orelha, da minha mãe de coração, a dona Efigena, que é membro aqui da igreja de vocês, né, e nós somos vizinhos, eu moro de frente para ela. Né? Então, minha mãe, um beijo. Ela iria vir conosco, mas ela está um pouco gripada e decidiu ficar em casa. Né? Mas é um prazer, irmãos, estar muito, muito feliz aqui de estar com vocês. Há 2 anos atrás, nesse projeto de nós sairmos, né, toda dia 12 de outubro, a dona Jandira, mãe do pastor Marcelo, traga um abraço do pastor Marcelo, traga um abraço da Igreja Batista do Alto da Serra, igreja que tem um profundo carinho por vocês, pelo pastor Cid, pelo tempo que esteve lá conosco. Né? O pessoal lá gosta muito do Senhor, tem um carinho muito grande pelo Senhor. E há 2 anos atrás, nós estávamos lá para fazer esse evangelismo na rua, e nós fomos para a praça, ali para a feira, né, para o BNH, e nós rodamos o Alto da Serra, ali, aquele perímetro, e a dona Jandira, mãe do pastor Marcelo, disse assim, não, eu prefiro ficar aqui na porta da igreja. Vamos para lá conosco, dona Jandira? Não, aqui para mim é melhor. E ela ficou com mais algumas irmãs ali distribuindo folhetos. Né? As pessoas, talvez algumas pessoas falam, nós estamos no mundo tecnológico, né? Folheto ainda funciona? Irmãos, ela distribuiu um folheto para uma moça. A moça pegou o folheto, leu o folheto, foi para casa. Chegou em casa, falou com o marido, vamos lá nessa igreja, vamos, não vamos. Eles foram na igreja e sentaram no último banco, foram recebidos, assistiram ao culto, voltaram. Estão lá conosco há 2 anos. Mas o detalhe, hoje ele estaria aqui dando testemunho, mas ele trabalha numa empresa no Alto da Serra, a máquina quebrou, ele é supervisor encarregado, e ele teve que esperar um mecânico chegar, não pôde estar aqui conosco. Né? Mas o detalhe é que esse irmão, hoje nosso irmão em Cristo, ele tinha a vida inteira dependência química e problema com álcool. Para vocês terem uma ideia, ele bebia de 6 da manhã até meio-dia uma garrafa de vodka trabalhando. E ele teve a vida transformada pelo poder da palavra de Deus no evangelismo. Mas não vai faltar oportunidade dele estar aqui, né, conosco, cultuando o Senhor. Ele queria muito estar aqui. Né? Ele é novo convertido, ele tem uma sede de falar da palavra de Deus, mas não vai faltar outra oportunidade. Então, irmãos, você que está em casa, que é membro dessa igreja, você que está aqui, não perca essa oportunidade domingo de estar falando de Jesus. Às vezes as pessoas ficam na janela, atrás da janela, escutando, sedentos da palavra de Deus. E é você que vai levar essas boas novas a essas pessoas. Né? No dia 12 nós estivemos de novo, pastor, lá na rua. Andamos dentro do BNH, pregando a palavra de Deus, louvando ao Senhor. As pessoas desciam dos apartamentos,
pedindo que orassem por ela. As pessoas estão sedentas, meus irmãos, da palavra de Deus. E nós não podemos perder as oportunidades de falar do amor de Deus. Amém, queridos? Eu gostaria de falar com vocês esta noite. O Alê falou que possamos ter uma noite marcante, né? E ele não sabia do que eu ia falar, né? E eu vou falar sobre marca. O que é uma marca? Né? O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. O apóstolo Paulo vai falar. E ele fala assim: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu sou um homem à moda antiga, irmãos. Eu ainda uso caderno, escrito, eu gosto de escrever. Eu não estou muito ainda na tecnologia, não, pastor Círio. Eu gosto de escrever, tenho prazer em escrever, né? Gosto de fazer teatro, escrever roteiros, eu gosto da caneta ainda, do papel, né? O que é uma marca? O dicionário uma tatuagem é uma marca deixada em algo ou alguém, né? A vacina que a gente tomava na infância é uma marca. Nós temos uma marca de vacina, né? Vocês lembram, antigamente, era aquela máquina grande, dava um medo danado e taf, deixava aquela marca na gente, né? Os publicitários, o pessoal do marketing, eles trabalham 24 horas por dia para deixar a marca deles na nossa mente. A função deles é essa. Do sucesso do trabalho deles vai depender se aquela marca vai para frente ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui tem mais de 50 anos, levanta a mãozinha aí, por favor. Ou está na casa dos 50? Mais ou menos, né? Então, vamos lá. Se eu, por um acaso, cantar uma musiquinha aqui dos anos 80, eu vou cantar a musiquinha e vocês vão dizer o que eu estou falando. Que empresa é essa que eu estou falando? A musiquinha assim, ó. Vou dançar um tchá-tchá-tchá. Casas da... O que é Casas da Banha? Hein? Um supermercado. Um CB, Casas da Banha, supermercado. Se eu cantar uma outra para você assim, que diz assim, ó. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Tu é velho, hein, Giovanni? Tu é velho, hein? Sabe tudo, gente. Casas Pernambucanas. É uma casa que vende... existe até hoje, né? Ela vende colchões, ela vende roupa. Agora eu vou cantar uma aqui que o pessoal que gostava de dar uma balinha vai chorar de lembrar. É uma que dizia assim, ó. Roda, roda o baleiro, atenção! Quando o baleiro parar, põe a mão, pegue a bala mais gostosa do planeta, não deixe que a sorte se intrometa. E o baleiro rodando. Bala de leite, Kids, a melhor bala que há. Bala de leite, Kids, quando o baleiro para... Giovanni deve estar quase 100 anos já, gente, não é possível. Mas era uma bala de leite, uma bala deliciosa da nossa época, né? E a gente olhava aquela propaganda, marca. Os publicitários fazem isso para marcar, para a gente nunca esquecer. E passa o tempo que for, Giovanni, já com essa idade toda, não esquece, porque marca a nossa mente, né? Quando o pastor Sidney e a Fran casaram e tiveram lá as crianças, a Fran falava assim, Sidney, meu amor, meu gatão, vai lá no mercado comprar iogurte para as crianças. Falava iogurte? Não falava, não. Ela falava Danoninho. Ela falava, Sidney, vai lá comprar Danoninho para as crianças, né? Porque é a marca mais conhecida, né? Mas tem outras, tem Paulista, tem Itambé, né? Quando eu casei com essa moça linda aqui, ela falava comigo, Rogério, vai lá comprar Bombril para me alinhar as panelas, né? Mas é uma marca de palha de aço, né? Então, a marca ela é feita, vai lá comprar leite moça para fazer um pudim, mas leite moça é uma marca de leite condensado. A marca é feita para ficar na nossa mente, e fica, né? E quais as marcas que nós temos vistos nos cristãos hoje em dia, né? Nós também marcamos a vida das pessoas, e marcamos muito, meus irmãos. Deixa eu dizer para vocês como que eu conheci o pastor Cid. Como eu disse para vocês, eu sou vizinho da Efigênia, ali no Quitandinha, no Espírito Santo,
e moro do lado do Samuel e da Nem, que já foram membros aqui. Um dia eu cheguei aqui na igreja, não lembro o que eu vim fazer aqui, vim com Samuel, estava aqui na porta, pastor Sidney, Alê, Ricardo Magrani, que é meu primo, por sinal, a gente tem uma amizade de infância, e o Marcelo, motorista. E aí conheci o pastor, conheci a galera, já conheci o Ricardo, e passou uns 3 meses, irmãos. Eu ia andando na Ponte Fones, e vi o pastor Sidney vindo. Olhei e falei assim, se ele me cumprimentar, eu já estou feliz, porque ele vai lembrar de mim, né? Ele conhece muita gente, já tem 3 meses que ele me viu uma vez só. Quando o pastor Sidney passou por mim, ele falou assim, aquele jeitinho dele, meu irmão Rogério, que prazer revê-lo, que jeitinho especial dele. E eu olhei e falei assim, ele lembra de mim. Irmãos, deixou uma marca muito positiva na minha vida. E não é assim que funciona? Às vezes a gente olha com uma pessoa assim, não gostei, fulano, né? Há um ditado que diz a primeira marca que fica, né? E às vezes, muitas vezes acontece. Às vezes a pessoa olha assim de cabeça abaixo para a gente, nem olha direito e fala, pô, fulano é metido. Não é, às vezes é timidez. Às vezes a pessoa é tímida, não consegue te olhar direito, né? Mas o pastor Sidney deixou uma marca em mim que eu achei. E aí você fala, mas isso é. Não, a gente marca a vida das pessoas, né? E o cuidado, o zelo, o amor, o se preocupar. Quer ver uma coisa que marca muito a vida das pessoas? Mandar um zap para alguém. Já mandou um zap para o irmão preocupado com ele? Já mandou um zap orando pelo irmão? Se você não fez, faça, meu irmão. Faz, porque faz uma diferença na vida das pessoas. Você orando, não fala nada, só ora. Senhor, é isso, peço pelo meu irmão, abençoa ele está passando por uma luta. Faz, irmãos, que você vai edificar a vida das pessoas. E nós precisamos edificar a vida das pessoas, ter esse hábito de ser bênção, o canal do Senhor na vida dos nossos irmãos, na vida daqueles que a gente não conhece. Eu recebo inúmeros zaps de Rogério, você pode orar pelas pessoas? Você pode mandar um zap pela pessoa? Eu nunca vi, irmãos, eu mando. Mando, oro, me coloco à disposição de estar junto, de orar pessoalmente, porque a gente tem que ter esse hábito de abençoar vidas. Mas quais os hábitos que alguns irmãos hoje, infelizmente, estão tendo que não são muito bons? Aqui na Ponte Fones, ali onde eu encontrei o pastor Sidney, se eu descer aqui e for para o Quitandinha, eu tenho que esperar alguém me dar a vez ali no cruzamento e entrar ali na faixa ali e pegar esse sentido. Que se eu for direto, eu vou na bifurcação lá, queria dar uma entradinha, uma forçadinha, né? Alguns anos, já tem anos isso, eu ia com a Carla ali, e quem dá aquela forçadinha, motorista não gosta, né, irmão? Pô, por que ele não entrou na fila lá atrás, né? Eu vinha dirigindo, aí o cara forçou e entrou. Quando ele passou na minha frente, estava o maior adesivo da igreja dele atrás. Igreja fulano de tal, dando mau testemunho, irmãos. Irmãos que param o carro em cima da calçada e com o maior versículo bíblico atrás, dando mau testemunho. A gente não pode dar mau testemunho. A gente tem que dar bom testemunho por onde a gente passar. São pequenas coisas que você fala, mas isso são coisas do dia. Não, são coisas que marcam. E nós, como crente em Jesus, nós marcamos as pessoas. E as pessoas vão apontar ali, ele não é crente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado mesmo com os nossos atos do dia a dia. Tem tantos irmãos que brigam tanto, eu fico vendo em rede social, né? Brigam tanto pelo seu time de futebol, brigam tanto pelo seu partido político, pelo seu ideal. Irmãos, mas não brigam pela palavra de Deus. Né? Às vezes a gente vê irmãos que são apaixonados pela política, apaixonados pelo futebol, mas não são apaixonados em falar do amor de Jesus Cristo, do Senhor. Aquele que mudou a minha vida, aquele que mudou a tua vida. Eu acho que a gente tem que se apaixonar pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos move, que nos enche o nosso coração. Né? E às vezes eu vejo tanta gente brigando por coisas que vão ficar por aí. Irmãos, a gente tem que usar a nossa vida para glorificar o Senhor, para exaltar o nome dEle, para que as pessoas possam olhar para a gente e falar assim, ali é um verdadeiro crente, um verdadeiro servo de Deus que faz a diferença nesse mundo. Não é verdade? Eu frequentei um culto aqui em Petrópolis, no meu processo de conversão, em 1997, por aí assim. Eu me converti em 1999. E eu frequentava aquele culto. O culto era tão grande que eram 2 cultos num dia só, de tanta gente que ia.
E eu estava naquele processo, pastor Sidney, de conhecer Jesus, mas ao mesmo tempo eu ficava assim, não queria que me abordasse, mas no fundo eu queria que as pessoas me abordassem, viessem falar comigo, mas eu falei, não, eu não quero, se alguém vier falar comigo, eu não quero ter compromisso com a igreja, né? Mas eu queria sentir o amor. 2 anos naquele culto, nunca ninguém veio falar comigo. Né? E quando eu me converti, eu fui membro da primeira igreja batista na Paulo Barbosa durante 23 anos, né? E depois da tragédia, Deus falou comigo claramente no meu coração, Rogério, eu quero que você venha para o Alto da Serra ser bênção aqui junto com o pastor Marcelo. E hoje nós estamos 3 anos no Alto da Serra, mas eu sempre falei na primeira igreja batista, irmãos, temos que ter cuidado com aqueles que nos visitam, né? Aquele olhar, o abraço, o amor, o carinho. Ah, mas a igreja é muito grande, eu não sei se é membro ou não, não importa, se for membro é mais um irmão que você faz, mais um amigo, mas se não for membro, é uma pessoa que vai fazer toda a diferença. Às vezes um abraço teu vai mudar a história de vida de uma pessoa. Às vezes um simples como você vai, como você tem passado, você pode mudar a história de vida de alguém. Nós temos um potencial muito grande. Irmãos, alguns irmãos não gostam muito de ir em velório, né? Acha assim, difícil, não sabe o que falar, não sabe o que dizer. Vá lá, dá só um abraço. Só um abraço. Eu e a Carla, a gente está sempre em velório, porque é um momento que as pessoas precisam de nós, de um abraço, de um carinho, de estamos juntos. E outra coisa, é uma oportunidade imensa de pregar a palavra de Deus, onde as pessoas estão sedentas ali, sabe, de ouvir de Deus, ouvir sobre vida e morte, é uma oportunidade. Eu não perco a oportunidade não, pastor Cid. Se levantar, alguém quer falar alguma coisa, quando falar alguém, eu já estou lá do lado, lá para falar. Porque a gente não pode perder a oportunidade, irmãos, de falar do amor de Deus. Vocês estão vendo assim esse meu jeito meio engraçado, meio brincalhão de ser? Eu, antes de conhecer Jesus, eu era muito brincalhão. Continuo sendo, né? Mas era as brincadeiras maliciosas, né? E só que eu deitava a cabeça no travesseiro na hora de dormir, era uma tristeza, era um vazio. E eu falava, Deus, por que eu faço todo mundo rir e eu mesmo não sou feliz? Né? Até o dia que eu conheci Jesus, a verdadeira felicidade, eu falei assim, Senhor, que eu nunca perca a alegria de servir, o prazer de servir ao Senhor, mas mantenha essa alegria no meu coração, com respeito, com graça pelas pessoas, né? E Deus me manteve, irmãos, com alegria no coração, eu brinco com todo mundo, com respeito, amor, mas eu não perco a minha alegria de servir ao Senhor. Gostaria também de dizer para vocês nesta noite algumas marcas que o próprio Senhor Jesus nos ensina, né? Pela palavra, pela Bíblia, pela palavra dele. Uma das marcas que Jesus nos ensina é do odor. Odor? Mas como assim, Rogério? Odor? É do odor, do cheiro, né? A gente pode ver no texto lá no tanque de Betesda, que aquele paralítico estava lá há 38 anos. Vocês acham que lá estava cheiroso? Não estava, né, irmãos? Lá havia muitas pessoas doentes ali em volta daquele tanque. Mas o Senhor é aquele que pega. Ele não pegou no colo, ele curou, mas se ele tivesse que pegar, o Senhor Jesus pegaria. Amaria, trataria ele com zelo, com carinho. Jesus estava no meio de leprosos, de pessoas doentes, pessoas enfermas. Então, para o Senhor não tinha o cheiro ruim. Eu fiz visita durante 3 anos, irmão, junto com o pastor Mário Miller, que mora aqui, vizinho de vocês. O pastor Mário é um homem de Deus, é uma bênção. Eu fiz visita com ele 3 anos num hospital aqui em Petrópolis. E muitas vezes a gente entrava num quarto, tinha 3 homens com aquela bolsinha de urina, né, aqui do lado. Na hora que a gente entrava assim, o cheiro de urina era tão forte que o corpo queria voltar para trás, a alma empurrava a gente para visitar. Era a briga, irmão, do espírito contra o corpo, um querendo sair, o outro querendo entrar. E aqueles homens, muitos deles abandonados, sozinhos, irmãos. Família, hospital, às vezes a família deixa lá. E eu vou dizer para vocês, um daqueles homens foi um dos maiores abraços que eu já recebi na minha vida. Abraço de gratidão, abraço de amor, sorriso estampado no rosto. Que bom, Rogério, que vocês estão aqui para ver a gente. Há muita gente aí fora, irmãos, sofrendo, né? Literalmente com o mau cheiro do pecado, com o mau cheiro da vida.
E é eu e você que precisamos cuidar e amar essas pessoas. Literalmente. A marca da percepção. Percepção também que o Senhor nos ensina naquela mulher do fluxo de sangue, né? Ela veio, ela tocou nele, ninguém percebeu, mas ele percebeu, porque dele são virtude, seu poder. O Senhor percebeu o que aquela mulher precisava. Lá no hospital também visitava um rapaz que ele entregou a vida dele a Jesus, começou a caminhar com Jesus e a saúde dele foi se deteriorando. E ele ficou internado, sozinho também. E um dia cheguei para visitar aquele rapaz, irmãos. Ele começou a chorar, pastor, copiosamente, alto. O hospital inteiro escutou ele chorando. A dor do abandono, a família tinha abandonado a ele, a dor da doença, a dor de estar sozinho. E aí eu comecei a chorar também, e fazendo um carinho, um cafuné, literalmente um cafuné na cabeça dele, e falei com ele, chora, chora que eu choro também, chora, chora. A Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram. E ele naquele choro de soluçar, chorou, e quando ele acabou de chorar, ele já estava num estado já delicado, e ele disse assim para mim, uma coisa que eu nunca esqueci, ele disse o seguinte, irmão Rogério, um dia eu vou, aonde Jesus estiver, eu vou estar com ele. Se ele for para a direita, eu vou para a direita. Se ele for para, eu vou ficar coladinho com Jesus. Eu disse, o que você quer dizer, irmão, com isso? Ele disse o seguinte, o meu fim está chegando dessa terra, a morte se aproxima, mas o dia que eu morrer não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento, eu estarei eternamente com Cristo Jesus, nosso Senhor. E aquilo me marcou muito, porque aquele homem entendeu o plano da salvação. Se você que me escuta em casa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entenda o plano da salvação sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É ele quem pode mudar a tua vida. É ele quem pode transformar a tua vida, assim como transformou a vida de todos nós um dia. Outra percepção, outra marca de Jesus é o de ouvir, né? É o de ouvir. O centurião de Cafarnaum chega para Jesus e fala, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, né? Eu também sou um homem que eu dou ordem, falo com um, faz isso, faz aquilo, e eles fazem. Mas, Senhor, eu acho que se eu disser uma palavra, o meu criado pode ficar curado, né? E Jesus fala, não encontrei um homem de tamanha fé, né? E Jesus, ele tinha percepção do ouvir, do ouvir. Lá no hospital, irmãos, a gente, quando comecei o trabalho, né? E a gente começou o trabalho, não tinha muita experiência, e havia um homem, ele usava um colete, e ele fazia um trabalho de capelania, né? E eu tentei me aproximar dele para aprender um pouco, né? E eu senti assim que ele era um pouco vaidoso, né? E ele não aceitava muito, ele não queria muito papo. E aquele homem, ele entrava nos quartos e, irmãos, hospital, há todo um protocolo a ser seguido, né? Você não anda um do lado do outro, você anda um atrás do outro. Você abre a porta, se a pessoa estiver dormindo, você não incomoda, né? Você entra no quarto, não dá a mão, só se o paciente te der a mão, e se der você cumprimenta, mas com a mão higienizada. Você sai dali, vai no outro quarto, você higieniza a mão de novo para não bactéria cruzada, né? Passar bactéria no quarto. Há todo um protocolo de hospital para trabalhar, né? Não é de qualquer maneira, né? Mas aquele homem, ele era vaidoso, ele folheava a Bíblia, e às vezes as pessoas passando mal. E aí, um quarto que a gente sempre visitava, havia um rapaz de uns 2 metros de altura, e ele meio que pregava meio apontando, meio, olha, vai acontecer isso, meio botando medo, intimidando as pessoas, né? E aí ele saía, e às vezes a gente entrava, aí tinha um rapaz de 2 metros, falou comigo assim uma vez, Rogério, olha só, vocês vêm aqui, pregam o amor de Deus com graça, com paixão, mas qualquer dia desse eu vou pegar esse coroa aí e vou jogar ele pela janela, hein? Era 4º andar, irmãos. Sabe, irmãos, porque há muita gente por aí pregando sem compaixão, sem amor, querendo... Quando a gente faz isso para uma pessoa, a gente tem 3 dedos apontados para a gente, ó.
Então a gente prega o evangelho com graça, com amor, com compaixão, né? Nós chegávamos lá, pastor Sidney, e falava para uma senhorinha de idade, muita senhora de idade, né? Conta uma história da senhora quando a senhora era criança. Ah, meu filho, com 15 anos eu e mais duas roubamos um cacho de banana, enterramos o cacho de banana na terra, com um jornal, todo dia a gente tirava a terra, pegava a banana, comia. Isso ela demorou 40 minutos para contar, né? E o dono da banana está até hoje procurando quem roubou o cacho da banana. KKKK, deu uma gargalhada, parou, olhou para mim sério e falou assim, eu tenho que falar um negócio contigo. Aí eu assustei, né? Falei, ué, o que eu fiz de errado? Fiz alguma coisa de errado? Ela virou para mim e falou assim, vocês vêm para o hospital para falar do amor de Jesus com graça e compaixão com as pessoas. Ouvem as pessoas. Irmãos, a gente tem que aprender a ouvir. No mundo que a gente tem vivido tão acelerado, às vezes alguns crentes em Jesus não percebem a necessidade do outro de ser ouvido. Nós temos que ser ouvido para muitos que precisam falar, desabafar, né? Então que eu e você possamos ser ouvidos para as pessoas que precisam, né? Porque o ouvir também é pregar a palavra de Deus. E uma quarta e última marca de Jesus é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Eu e a Carla não tivemos filhos. A Carla tem endometriose, não pôde engravidar e nós sofremos muito com isso, irmãos. Nós éramos novos convertidos e toda vez que a Jane Cris, que já cantou aqui, né, pastor? E outros irmãos lá da primeira igreja apresentavam o neném, era um sofrimento para a gente. Você não é meu, é um presente de Deus, vou guardá-lo em meu coração. Aquilo era para a gente uma facada, uma punhalada, né? Porque eu amo tanto criança que eu já fiz curso de palhaço no Rio para trabalhar em um hospital. Eu sou o doutor Lagartixa, se você me vê por aí assim, ó, não tô doido não, é o doutor Lagartixa aí na rua. Mas eu amo tanto criança, irmãos, que a gente fez esse curso e a gente é apaixonado por criança. E depois de um tempo, pedindo tanto a Deus um filho, clamando ao Senhor por um filho, Deus falou assim comigo e com a Carla, vocês não terão filhos de sangue, mas terão filhos de coração. E Deus, irmãos, desde 99 na nossa caminhada, né? Tem nos dado filhos de coração, irmãos, pessoas para cuidarem. A Carla, ela é professora, mas eu falo com ela que ela fez faculdade errada, que ela tinha que ser advogada, porque ela descobre que gente que já está aposentada e não sabia, na época da pandemia, seguro-desemprego, isso, qualquer coisa que bota, ela tem facilidade, ela consegue abençoar vidas. CTI na época da pandemia. Às vezes a gente ficava, irmãos, no hospital com alguém, e eu estou falando isso tudo para vocês, o pastor Sidney me conhece, sem querer, um pingo de vaidade no coração, de querer, estou contando experiências da minha vida, né, da nossa vida. Quantas vezes a gente ficava no hospital com alguém, né, acompanhante, né, e aí chegava o médico e falava assim, o que ele é teu, fulano? Não é nada não. Eu falei assim, mas quem é ele? Ele é amigo do meu genro. E eu falei assim, ué, mas tu não está ganhando nada para estar aqui não? Os médicos falavam assim, eu estou ganhando, doutor, estou ganhando muito. Mas quem que te mandou aqui? Eu falei assim, o médico dos médicos, o senhor conhece ele? Não, quem é esse médico dos médicos? O Senhor Jesus, Ele é o médico dos médicos. É Ele quem orienta a minha vida, quem me capacita, é Ele quem mandou eu estar aqui. Você só pode ser crente para falar isso. Né? E muitas vezes a gente estava ali, irmãos, levando o amor de Deus para as pessoas, né? Com graça, com compaixão, e isso muitas vezes até de madrugada, pastor Sidney, porque a gente entende, eu e ela, que o crente, o servo de Deus não pode ter hora marcada. O servo de Deus é servo de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? E muitas vezes pode ser 3 horas da manhã que alguém precise de você. E o servo de Deus tem que estar disposto, irmãos, a estar junto, chegar junto. Paulo, apesar de cidadão romano, instruído na lei, ele era uma marca
Há uns anos atrás, vocês lembram que tinha uns jovens que falavam assim, né? Que os jovens vão mudando de palavreado, né? Eles falavam, fulano é marca boa, pastor Sidney é marca boa, o Rogerinho é marca ruim, né? Os jovens têm esse palavreado, né? O apóstolo Paulo, ele era marca ruim, né? Ele era marca ruim, até o caminho de Damasco. Quando Paulo passa por Damasco, ele se torna uma marca boa, né? Ele tem uma nova vida, ele tem uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Ele se torna uma nova marca. E quem tem um encontro com Cristo, se torna uma pessoa que deixa profundas marcas boas em outras pessoas. Paulo, ele sofreu açoite, prisões, perigo de morte, naufrágio, perigo de deserto, fadiga, fome, sede, frio. Mas ele fala assim, ó, desde já ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, né? Cidadão romano, instruído na lei, sou o cara. Mas, literalmente, né? Essa marca, essa empáfia dele cai do cavalo, literalmente, quando ele passa do caminho de Damasco. Agora, Paulo tem uma nova marca, uma nova identidade, é uma nova pessoa. E ele é transformado pelo poder do Evangelho. É impossível alguém que tem um encontro com o Senhor Jesus não ser transformado, não ser uma marca boa, não ser uma marca diferente. Amém, queridos? Os legalistas religiosos que perseguiam o apóstolo Paulo gloriavam-se com a marca da circuncisão, seus rituais e cerimônias religiosas. Paulo gloriava-se tão somente na cruz de nosso Senhor Jesus, nas marcas de Jesus em sua vida, né? Tanto é que ele pega os títulos, as condecorações, o saber dele, né? Todo o seu intelecto, o seu profissionalismo, e ele fala que é o quê? Esterco, cocô de boi, né? Porque nada disso mais importa para mim, porque para mim agora é Cristo, é viver com Cristo, em Cristo, né? Lá em Filipenses 1, 20 e 21 vai dizer assim, ó, Paulo vai dizer assim, a minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Ele está dizendo aqui, nada mais importa para mim. Todos os meus títulos, condecorações, todo o meu saber, toda a minha empáfia, a minha arrogância, tudo ficou para trás, porque para mim agora é Cristo. Tudo que sou, tudo que vier a ser, pertence ao Senhor. E essa noite, eu quero dizer para vocês que Deus quer te usar para marcar outras vidas. Seja no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, na sua igreja, aonde quer que você vá, Deus quer te usar para marcar outras vidas. Como eu disse, esse mundo aí fora está muito sedento, irmãos. Está muito sedento da palavra de Deus. As pessoas estão vivendo uma época onde a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, a tristeza, o medo tem tomado conta das pessoas. E só há um jeito dessas vidas ser transformadas. É pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus conta com você para que vidas sejam transformadas, vidas sejam impactadas no nome do Senhor Jesus. O desejo do meu coração é que eu e você sejamos marcantes na nossa cidade, na nossa terra. Que você seja uma grande bênção no seu bairro, que domingo você possa impactar este lugar com o seu jeito de ser, com a sua marca, com o Cristo que habita dentro de você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Cid. Amém. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida do nosso querido irmão Rogério. Salmo 37, 23 diz que os passos de um homem bom são conhecidos pelo Senhor, e o Senhor se deleita no seu caminho.
né? E a fama do Rogério, da Carla, antecede a eles, então para a gente é um privilégio, né? E saiba, Rogério, Carla, que vocês têm deixado marcas abençoadoras por onde tem passado, na minha vida também, porque é muito bom, irmãos, ouvir bons testemunhos, né? E nós queremos te dar esse presentinho, Rogério, para que a caneca da esperança. É impossível vir aqui na igreja e não ganhar uma caneca, tá bom? Amém? Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos agradecer a Deus. Que bom que você esteve aqui essa noite, né? E deixe marcas, né? Eu gosto de uma música do Logos, não vou me arriscar aqui mais uma vez, mas o nome dela é Marcas. Quando chegar em casa, lembra disso, Grupo Logos, Marcas. Homens que deixaram marcas. E eu e você temos esse privilégio, essa oportunidade também de deixar marcas, marcas abençoadoras. O justo, ele ficará em um memorial eterno. Senhor, obrigado pela vida, Senhor Deus, instrumentalidade do querido diácono Rogério, servo do Senhor, Pai, que tem, Senhor Deus, vivido, Senhor Deus, uma vida que tem deixado, Senhor Deus, verdadeiramente marcas abençoadoras, e hoje o Senhor usa o teu servo para nos abençoar com a tua palavra. Pai, que saiamos daqui desejosos, Senhor Deus, de viver uma vida que seja, Senhor Deus, marcada pela intervenção do Senhor, pela tua presença, Senhor Deus, em nós e em nosso viver. Ó Pai, abençoa cada um dos queridos agora, conduz-nos para os nossos lares, guardados, abençoados pelo Senhor mesmo, nos dando uma continuidade de semana agraciada por Ti. Que o amor eterno do Deus Pai, a graça e a misericórdia salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a bendita consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre a tua vida. Vá em paz e que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.